pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Os irmãos da live, Deus abençoe vocês. Nós vamos agora ouvir uma palavra pelo irmão Evaildo e logo após orarmos pelos pedidos. Deus é fiel na sua vida que está participando conosco. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, os irmãos que estão em casa assistindo através da live, que o Senhor Jesus possa abençoar você, abençoar a tua família, em nome de Jesus. Essa semana nós comemoramos aí no final de semana o Dia dos Pais, e eu quero trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, principalmente voltado para a questão dos pais, que encontra em 1º livro de Samuel, capítulo 8, que diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome de seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram o suborno, e perverteram o direito. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Amém? Nós ouvimos às vezes um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é, né? Mas nem sempre é assim. A palavra do Senhor aqui está dizendo que os filhos de Samuel não andaram pelos seus caminhos. Samuel chegou a constituí-los como juiz em Berseba, e depois Samuel constitui eles sobre a nação de Israel para julgar a nação de Israel. Mas o povo não os aceita e até usa como pretexto, porque na verdade eles estavam olhando para as outras nações e queriam ser como as outras nações. Então eles vão dizer: os teus filhos não têm andado nos teus caminhos, você já está velho, e nós precisamos de um rei, porque os teus filhos não têm trilhado no seu caminho. E nós precisamos entender que nem sempre os nossos filhos vão andar segundo os nossos caminhos. Nem sempre os nossos filhos vão aceitar fazer aquilo que nós escolhemos para eles. Muitas das vezes nós queremos que os nossos filhos sejam como nós. Muitas das vezes as pessoas vão nos julgar pela atitude dos nossos filhos. Muitas das vezes os filhos serão julgados pelas atitudes dos pais. Ou seja, vão olhar e vão falar, porque por causa desse ditado, filho de peixe, peixinho é. Ou seja, mas por mais que a gente queira o melhor para os nossos filhos, por mais que nós queremos que eles andem nos caminhos do Senhor, eles fazem escolhas. Então a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensina, educa o teu filho no caminho que ele deve andar, para que mesmo depois de velho ele não se desvie dos caminhos. Mas a verdade é que filho de crente não nasce crente, filho de salvo não nasce salvo. A palavra de Deus diz que no dia do Senhor cada um dará conta de si mesmo. Ou seja, a salvação ela é individual. Nós precisamos investir na vida espiritual dos nossos filhos. Nós devemos investir na educação dos nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos tenham uma boa formação, uma boa faculdade, um bom emprego, que eles possam ter um bom salário, que eles possam ter uma boa vida, que eles possam ter uma boa casa, que eles possam ter um conforto na sua casa, que eles possam ter um bom carro, que eles possam viajar todo final de ano.
mas nós precisamos também investir na sua vida espiritual. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos nação eleita, povo santo, e que nós somos sacerdotes do Senhor. E como sacerdote, nós precisamos investir na vida espiritual dos nossos filhos. Samuel, ele tem um tríplice ministério. Samuel, ele é profeta, ele é juiz e ele é sacerdote. Só Jesus Cristo teve um ministério que nem o de Samuel. Ou seja, profeta, sacerdote, juiz e rei. Jesus foi um pouco além. Então, Samuel, quando você olha na Bíblia, você não vai encontrar em lugar nenhum Deus repreendendo Samuel, Deus abonando a conduta de Samuel, desabonando a conduta de Samuel. Pelo contrário, nós vemos que Deus conforta o coração de Samuel, porque diante daquela palavra, Samuel se entristece, e Deus diz: Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, porque na verdade aquela conversa foi uma desculpa. Mas a Bíblia deixa claro que os filhos de Samuel, eles eram avarentos, e que eles perverteram o direito e se desviaram do caminho. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor. Nós precisamos instruí-los, porque quando nós olhamos para 1 Samuel capítulo 2, nós vamos ver a história de Eli e dos seus filhos, Ofni e Finéias. Um outro contraste. Samuel é um homem íntegro, reto, que fez a vontade de Deus, que Deus não desabou na sua conduta em momento algum. Mas quando nós olhamos para 1 Samuel capítulo 2, nós vamos ver que o próprio Deus repreende a Eli, o sacerdote, que era sacerdote em Siló, que ministrava ali, cuidava do templo, do tabernáculo, que era a tenda móvel, ainda não era templo. E os seus 2 filhos, eles sacrificavam ao Senhor, mas mesmo sacrificando ao Senhor, no versículo 12 de 1 Samuel capítulo 2, a palavra de Deus diz que os filhos de Eli não conheciam o Senhor. Ou seja, Eli, ele foi um pai omisso, ele foi um pai que não cuidou bem da vida espiritual dos seus filhos. Seus filhos se prostituíam diante do tabernáculo, seus filhos roubavam o sacrifício que era oferecido no tabernáculo, e Deus o repreendeu, dizendo: Samuel, ou Eli, você honra os teus filhos mais do que a mim. No versículo 29, no 1 Samuel capítulo 2, ele diz: você honra os teus filhos mais do que a mim. E Deus deixa claro, os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia, no versículo 31, porque Deus vai trazer juízo sobre a casa de Eli, justamente por ele ser esse pai omisso. Infelizmente hoje nós vemos muitos pais que são omissos com seus filhos. Nós vemos que muitas das vezes nós vamos nos esforçar, nós vamos dar o melhor de nós para que os nossos filhos sejam boas pessoas, tenham boas condutas diante da sociedade, que eles tenham um caráter ilibado, que eles sejam pessoas decentes, mas muitas das vezes, mesmo diante dos nossos esforços, eles vão se desviar dos caminhos. Mas infelizmente existem também pais que são omissos, que vê os teus pais seus filhos fazendo as coisas erradas, e aí não os repreende, não os corrige, fazem vista grossa. E nós vimos que os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, realmente vão morrer no mesmo dia. Eles morrem diante da batalha dos filisteus. E Eli, quando recebe aquela notícia, ele tem aparentemente uma parada cardíaca, um ataque cardíaco fulminante, e o texto diz que ele cai de costas e quebra o pescoço. Ou seja, quantas e quantas pessoas nós estamos vendo, quantos pais que nós estamos vendo seus filhos morrendo de forma prematura, porque tem sido omisso na educação dos seus filhos, omisso na preparação dos seus filhos para andar diante dos caminhos do Senhor. Eli, ele não instruiu os seus filhos como deveria, e a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 23, versículo 13 e 14, para que a gente faça o uso da vara se necessário for, porque a vara, faça a correção do seu filho, nem que seja com a vara, porque a vara pode livrá-los da morte e até mesmo a alma do inferno. Ou seja, Deus, ele nos orienta que muitas das vezes nós vamos ter que repreender os nossos filhos, e se preciso for, fazer o uso da vara, para que eles possam ser disciplinados. Infelizmente hoje nós estamos diante de uma sociedade
que é permissiva demais, pais que são extremamente permissivos, porque há uma ideia hoje que falar não para um filho é falta de amor. Nós temos muitos pais que não conseguem falar não para os teus filhos, porque ama demais. Eu amo meus filhos demais, eu não consigo dizer não para eles, eu não consigo negar algo para eles, mas na verdade, quando você deixa de dizer não para o teu filho, quando você deixa de negar algo para ele, essa é uma atitude de falta de amor. O próprio Deus nos orienta que muitas das vezes nós vamos ter que dizer não para os nossos filhos. Um não pode livrar da morte. Quantos e quantos filhos morreram de forma prematura ou estão na cadeia hoje, porque não ouviram um não dos seus pais, não receberam ou simplesmente não ouviram um não. E aí, muitas das vezes você ouve alguém dizendo assim: ele morreu porque estava no lugar errado, na hora errada e com as pessoas erradas. Mas na verdade é porque não ouviu um não dos seus pais, não ouviu a correção e a disciplina na hora que deveria. E nós, como os pais e como sacerdotes dentro da nossa casa, porque nós somos sacerdotes do Senhor, e nós precisamos investir muito na vida dos nossos filhos, principalmente na questão espiritual. Nós vamos lutar, nós vamos batalhar em oração, principalmente como Jó fazia. Jó, ele sacrificava pelos seus filhos, ele orava pelos seus filhos, mesmo até pelos pecados que eles ainda não tinham cometido. Ou seja, se porventura há algum pecado dos meus filhos, ele já intercedia, ele orava, ele sacrificava. E nós precisamos estar intercedendo pelos nossos filhos, orando pelos nossos filhos, lutando por eles. Mas infelizmente alguns deles vão se perder, infelizmente, porque os nossos filhos têm direito de fazer escolhas, mas que nós possamos continuar lutando, batalhando, para que nós possamos verdadeiramente declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós possamos declarar isso na nossa vida: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas nós precisamos instruir os nossos filhos a andar no caminho da verdade, diante dos princípios de Deus, para que eles possam conhecer o Deus a quem nós servimos e fazer a vontade do Senhor, e que eles possam ser livrados da morte e do inferno. Em nome de Jesus. Amém. Orar aqui, irmãos. Pela fé, nós cremos em uma grande vitória se manifestando neste dia de quinta-feira na sua vida, que está na live, que está participando desta oração. Papai vivo, Papai maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, dá vitória, Senhor, a este irmão, a esta irmã que está buscando no Senhor, que está fazendo campanha, que está pedindo a Ti, ó Papai Celeste. Vem com retorno, Senhor. Vem atendendo, ó querido Jesus, a petição desta irmã, deste irmão. Em nome de Jesus te agradecemos pelo Teu atendimento, te agradecemos pelo Teu socorro, te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor vai fazer. Somos gratos a Ti pelo Teu provimento, pelo Teu livramento, ó Senhor, por meio de nossas petições. Em nome de Jesus, neste dia de quinta-feira. Amém, Papai. Deus abençoe a quinta-feira dos irmãos. Até mais à noite.